de química sobre a queda livre, né? A queda livre seria o quê? Um objeto sendo o quê? Abandonado, né? Então, para ele descer, nós temos que calcular o quê? A velocidade, né? Então, para calcular a velocidade, nós vamos usar o quê? A gravidade vezes o tempo que ele levou para chegar o quê? Ao seu destino final, né? Então, isso quando for só a velocidade. E quando tiver calculando a altura do objeto, vamos ter o quê? A gravidade, né? Ou seja, a aceleração do objeto vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, né? Então, vamos usar essas duas fórmulas, né? Isso vai depender o quê? Do exercício. Então, o primeiro aí, ó. Um objeto cujas dimensões são desprezíveis é abandonado a partir do repouso. Então, ele começou de zero, né? Então, o seu tempo inicial é zero. De uma altura h medida em metros, em relação ao solo, superfície da Terra, até ele chegar, né, ao seu destino. O objeto cai sob a ação da força gravitacional terrestre, sendo desprezível as forças de atrito. No momento imediatamente antes de colidir com o solo, o objeto atinge a superfície do módulo 4 metros por segundo. Então, 4 metros por segundo vai ser o quê? A sua velocidade, né? Considerando o módulo da aceleração local da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura inicial a partir da qual o objeto foi abandonado é igual a quanto? Onde se fala em aceleração e gravidade é o quê? A mesma coisa, né? Então, o que nós temos que calcular primeiro? Primeiro, nós temos que calcular o quê? O tempo, né? O tempo que ele levou. Se ele partiu de zero, ele levou o quanto, né? Então, a velocidade inicial foi 4. A aceleração é a mesma coisa que gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos determinar a altura. Mas, para calcular a altura, nós precisamos de quê? Do tempo. Então, nós vamos calcular primeiro o tempo. A velocidade foi quanto? 4. A gravidade foi o quê? 10. Está multiplicando, passa o quê? Dividindo. 4 dividido por 10, 0,4. Agora é só substituir na altura. A gravidade continua sendo 10. O tempo, 0,4 ao quadrado, que vai dar o quê? 0,16 vezes 10, 1,6 dividido por 2 vai dar o quê? 0,8, né? E acrescenta um 0, 0,80 metros, né? Então, esse é a altura. O 2. O estudo da gravitação nos permite compreender alguns fenômenos que acontecem constantemente, como a queda dos corpos, seja de determinada altura originada de um salto em repouso ou em movimento. Considerando-se uma criança de 25 kg que sofre uma queda de uma altura de 1,80 m. Então, qual que é o espaço, né? 1,80 m. Em um local em que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o valor da aceleração ou gravidade, né? Se torna a mesma coisa. Sendo desprezível a resistência do ar, chegando ao chão com uma velocidade cujo módulo em metros por segundo é igual a quanto? Então, qual a forma que nós vamos estudar? Velocidade final é igual a velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração vezes o tempo, né? Então, ele vai partir o quê? De zero, né? Então, a velocidade inicial dele é zero. Então, vamos calcular a velocidade final, né? A inicial é zero, não tem a inicial, a aceleração 10 e o espaço que ele vai percorrer vai ser 1,8 m, né? 1,8. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 1,8 vai dar 36. Se aqui está o quadrado, passa a raiz. Qual a raiz quadrada de 36? 6, né? Então, o valor da velocidade vai ser 6 metros por segundo.